Olá, eu sou Alisson Vidal e vamos falar um pouco sobre o introdutor, sobre alguns aspectos relativos a ele, bem como a sua importância no processo de evangelização dos candidatos aos sacramentos. Certas atitudes do evangelizador ajudaram a acolher melhor o anúncio. Proximidade, abertura ao diálogo, paciência, acolhimento cordial que não condena, é o que diz o artigo 165 da Evangelii Gaudium. Dessa forma, o introdutor, quando realiza a visita, ele deve estar a escutar amigavelmente o candidato, estabelecer um diálogo. Não um monólogo onde sente, fala, mas ouvir, conhecer, ser amigo, né? Compreender a realidade daquela pessoa, daquela criança, adulto ou jovem. Assim, o introdutor ele precisa considerar que tudo que ele fizer pressão ou tentar manipular, ou obrigar a pessoa a acreditar naquilo que se diz, não vai corresponder ao estilo de evangelização de Jesus. Pelo contrário, o nosso estilo evangelizador, ele não busca convencer pessoas, mas anunciar a verdade, anunciar Jesus Cristo. Não é a gente que convence, não é a gente que converte, é o próprio Espírito Santo, através de nós. Então, não devemos obrigar, não devemos manipular, não devemos pressionar, mas anunciar. E o candidato, por sua livre vontade, pelo seu livre arbítrio, escolher se vai aderir ou não à fé. Lembrando sempre que é uma criança, né, ou jovem, ou um adulto que não tem ainda a experiência de fé. Então, o introdutor ele deve buscar se inserir no mundo do candidato, na sua vida, não como um intruso, mas corrigindo alguns conceitos que precisam ser reformulados, né? Seja sobre a vida em comunidade, sobre a igreja, seja sobre Deus. Veja que o intuito não é ensinar, mas ouvir, anunciar, é compreender, é se colocar na vida do candidato, entender as suas relações, a sua relação em família, a sua relação na igreja, sua relação com Deus. E compreendendo essas relações, se pode corrigir pequenos conceitos que a pessoa formulou sobre a igreja, que a pessoa formulou sobre Deus. Por exemplo, uma má compreensão sobre o bem ou o mal, uma má compreensão sobre os acontecimentos da vida, a má compreensão sobre alguns comportamentos ou acontecimentos dentro da igreja ou na sua família. É um dos principais papéis. Não necessariamente ensinar ou doutrinar, mas conduzir, guiar e muitas vezes corrigir algumas coisinhas não tão bem compreendidas. Esse diálogo, essa relação que vai ser construída, por meio dessa conversa, ela deve ser conduzida de uma forma simples, na informalidade, sem rigorismo, sem moralismos. A gente não vai fazer um grande espetáculo. A gente também não vai levar uma celebração litúrgica, algo extremamente formal. A gente não vai levar um rigorismo esperando que a pessoa já saiba determinadas coisas. Ou vai chegar no local colocando inúmeros moralismos, impondo coisas às pessoas, impondo nossos valores. A intenção não é e nunca foi essa. Mas é justamente compreender, acolher e anunciar. Os outros aspectos da vida da fé, eles vão sendo moldados com a própria adesão da pessoa, né? E nos momentos de oração, uma coisa que é muito importante é a gente tentar inserir os familiares do candidato.
Muitas vezes esses familiares, inclusive, vão fazer parte da visita, inclusive desde o início, apesar de não ser uma obrigatoriedade. Mas pode sim o familiar estar presente durante todo o procedimento, toda a visita. Então, é importante que a gente também convide, pelo menos nos momentos de oração, sim, se possível, e a gente conduz uma oração, seja pela saúde ou por outra dificuldade na família, ou também por membros da comunidade, né, para habituar o candidato à realidade da comunidade e de cada um de seus membros. Assim, aos poucos, a gente começa a inserir. Quanto a essa questão da comunidade, pode-se que outras pessoas também que estejam presentes possam participar desse momento de oração, para que a pessoa se sinta pertencente. E quando o introdutor chegar em casa, na casa do introdutor, ele pode fazer anotações sobre o contexto do acompanhado, da pessoa que recebeu visita, anotando questões a respeito da situação familiar, a relação dele com os membros de família, sendo que essas anotações elas têm um cunho particular, sigiloso, devendo, se necessário, ser apresentado apenas ao catequista ou ao pároco, uma pessoa que faz o direcionamento espiritual para ajudar na condução e pastoreamento da criança. Essas informações elas não podem ser direcionadas, repassadas a terceiros, certo? Então, essas anotações são importantes, tanto para ao longo da visita para se perceber essa evolução, como durante o processo de catequese, do catecumenato que se aproxima, para que o catequista ou aquele responsável pelo pastoreamento possa conduzir de uma melhor forma, né? Buscando suprir as necessidades desse candidato. Sem dúvida, no decorrer dos encontros com os catequizandos, acontecerá um natural conhecimento mútuo. O introdutor e esse candidato ao sacramento começarão a se conhecer mais, ter mais confiança entre si. E isso é notável. A primeira visita geralmente é aquela de diagnóstico, né? E vai ter aquela certa barreira, aquela certa cautela de ambas as partes. Mas no decorrer das visitas, vai se perceber como começam a se conhecer e o diálogo começa a fluir, muitas vezes abrindo brechas para abrir o coração, falar das suas realidades, das suas necessidades. Assim, o instrutor será como um guia seguro, né? Para esse candidato. O introdutor ele vai ser alguém a que o candidato vai se apoiar, vai confiar, né? Assim, nesse sentido, o introdutor ele vai favorecer a ação do Espírito Santo, que de fato é o protagonista da iniciação na vida de Cristo e da Igreja. Então, o introdutor ele é como um instrumento de favorecimento da ação do Espírito Santo. E é uma realidade percebida nas visitas. O introdutor realmente percebe essa presença de Deus, bem como o introdutor ele facilita a prática familiar do Evangelho na vida pessoal, social e comunitária do catequizando, ou seja, ajuda, auxilia, facilita que o candidato ele viva a sua vida conforme o Evangelho. Ele começa a perceber essa necessidade. E como fazer isso? Bem como estimula o catequizando nesse processo de conversão, de vivência. O introdutor vai ser um dos pilares, antes mesmo do catequista, a dar esse pontapé inicial, essa virada de chave. Assim, o introdutor também irá auxiliá-lo nas dúvidas e inquietações. Muitas vezes são dúvidas bem bobinhas, bem bestinhas, né?
às vezes até um pouquinho maiores, alguma questão de fé, alguma dúvida, mas nada que seja impossível de se responder, pelo contrário, bem como acalmará algumas inquietações, alguns medos, alguns receios daquele que está se preparando para o sacramento. O introdutor ainda lhe dá um apoio na vida, nessa caminhada, também podendo dar o seu testemunho cristão, o seu testemunho de vida, que de fato auxilia muito, é muito perceptível como testemunho de vida, ele mexe com aquele que está sendo visitado. Mas não se engane, nós não podemos nos enganar. De fato, não há a colaboração do introdutor nessa mudança de vida daquele candidato, naquele que está sendo de fato introduzido. Mas o caminho de volta também é verdadeiro, porque o introdutor ele também é transformado por meio dessas visitas. É uma via de mão dupla. O introdutor ele começa a perceber como a sua própria espiritualidade ela começa a se aflorar mais. Ele começa a se enxergar como de fato um verdadeiro contribuidor na salvação de vidas. Não são raros os testemunhos de introdutores que percebem a mudança de vida nos candidatos ao sacramento, na sua vida familiar, bem como na própria vida do introdutor. Como se ele se achasse mais pertencente à vida eclesial. Como ele começa a perceber de forma mais efetiva a ação do Espírito Santo. Principalmente quando se observa o acontecimento dessas visitas, onde o introdutor percebe que não fala por si mesmo, mas que opera como um instrumento, mas também pela ação do Espírito Santo nos resultados, na transformação de vida. Depois da celebração do sacramento, vale ressaltar que o introdutor ele também vai velar pelo progresso do catequizando, nessa vida, na sua vida batismal, na sua inserção na comunidade. Né? Como introdutor, ele também pode e deve ser um apoio, ajudando, mesmo depois de todo esse processo, acompanhando, às vezes mandando uma mensagem, às vezes até mesmo vendo na rua a pessoa, ou perguntando como vai o processo de catequese, como vai a sua participação na vida da igreja. Algo simples, mas que faz uma total diferença. É dessa forma, todos envolvidos no processo devem colaborar para que o candidato perceba o amor de Deus por ele e por toda a comunidade. Que ele se perceba membro ativo dessa comunidade e deseje caminhar para mais perto de Jesus. Quanto mais personalizado for o acompanhamento, mais sólido será o início do processo catecumenal. Daí a necessidade e a importância da realização de visitas. Por quê? Quanto mais personalizado, quanto mais inserido dentro da realidade do candidato, maiores serão os frutos. Mais sólido será esse início de caminhada de vida de igreja. É importante que a gente observe isso, que a gente deve se inserir na vida do candidato, não à força, mas aos poucos, e deixar que ele se insira também na vida da igreja. Eis o papel primordial do introdutor: levar a mudança de vida para aqueles que buscam o sacramento e se manter na igreja por meio do anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.